Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal. Então, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o movimento retilíneo uniformemente variado de Galileu Galilei, tá? Então, aqui deixa eu colocar em tela cheia. Então, hoje, pessoal, aqui o título da nossa aula vai ser Características do movimento de queda livre, né? É o MRU de Galileu Galilei, caso sem atrito, tá? Então, em resumo, vamos fazer rapidamente o comportamento principal, né, desse tipo de movimento, as principais pontos para que nós podemos frisar e é, finalizar essa aula rapidamente, tá? Então hoje me chamo João Paulo, tá? Sou professor do Instituto Federal para Campus Belém e essa aula é a aula de número 13, cinemática. Então, nosso sumário, vou falar basicamente sobre a posição versus o tempo, né, o gráfico, e a equação, velocidade versus o tempo, aceleração versus o tempo e fazer um breve paralelo da progressão aritmética ímpar com esse tipo de movimento. Então tá aqui, pessoal, o gráfico da posição em função do tempo. Esse y na posição vertical, né? Então o que é o movimento de queda livre? É aquele movimento que você pega qualquer objeto e solta ele, né? Velocidade inicial igual a zero, você solta ele no campo gravitacional terrestre. Então a equação dele é essa aqui, olha. Posição em função do tempo é menos g sobre 2t ao quadrado. G é a gravidade do local e t é o tempo, tá? Então, se você olhar essa equação, né, desse tipo de movimento, né, movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante, velocidade muda, posição também muda no tempo, essa equação é uma equação do tipo segundo grau, né? Você tem a função em relação ao tempo e o t está elevado ao quadrado. Então você tem o gráfico de uma função do segundo grau, logo ele é uma parábola. Se você olhar o G é praticamente 10, né, que foi colocado aqui nesse plot desses gráficos. G igual a 10, você vai ter um A. O A é o coeficiente que está do lado do t quadrado, né, da função t quadrado. Então esse A ele é negativo. Então a parábola tem concavidade para baixo. Então perceba aqui o nosso gráfico, uma parábola, só que eu vou olhar o tempo. Esse gráfico, esse eixo horizontal é o tempo aqui, ó, medido em segundos, de 0 a 1, e a altura medido de 0 para valores cada vez mais negativos. Então eu estou considerando o eixo para cima, a minha referência para cima positivo e para baixo negativo no eixo vertical. Tá? Então, meu objeto está aqui na origem. Inicialmente, ele vai cair a partir da origem. Então, ele vai caindo e a minha altura vai diminuindo. Perdão, vai aumentando negativamente. Perdão, né? Então, se você pegar aqui, olha, para o tempo igual a meio, você tem uma altura de menos 1 metro, por exemplo. Né? Para um tempo de meio, né? É quase 1,25, perdão, né? Menos 1,25 de altura. Para 1 segundo, você vai ter uma altura aí em torno de menos 5 metros. Então, meu objeto está caindo em direção ao solo e o gráfico ele é essa parábola. Só que o que nos interessa é o tempos positivos, de 0 até 1, ou seja, só esse lado vermelho sólido da parábola. Esse lado tracejado significa dizer que não é relevante para a análise do problema. Tá? Então é só um lado da parábola, que é esse lado de 0 até 1. Okay? Então o gráfico tem esse comportamento da função aí, da equação número 1. Bem, se você pegar esse gráfico, posição em função do tempo, e você, do ensino superior, você derivar em relação ao tempo aqui, olha, como é uma função do segundo grau, o resultado vai dar velocidade em função do tempo. Então a velocidade vai ser menos gt. Tá? Então esse gráfico da velocidade em função do tempo é um gráfico de uma função do primeiro grau, porque o t está elevado a 1, o g é um número que vale aproximadamente 10, e o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Como o a aqui é negativo, então é um gráfico de uma função decrescente, a inclinação dela é para a esquerda. Né, como já foi falado em aulas de função do primeiro grau e segundo grau anteriores, né, desse canal. Então aqui o que nos interessa é somente de 0 até 1 segundo. Então no eixo horizontal é o tempo, no eixo vertical é a velocidade em função do tempo.
Então você percebe aqui que para um tempo de meio, você tem uma velocidade de menos 5 metros por segundo. E para um tempo de 1, você tem aqui uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Então o corpo está caindo, aumentando a sua distância em relação ao ponto de origem. Perceba aqui, olha, 1, 2, 3, 4, ele está caindo, está aumentando negativamente. E a velocidade também está mudando, olha, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 e assim por diante. Ela está aumentando em direção ao solo, certo? Esse tipo de movimento é movimento sem atrito, tá? E por fim, o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, se você derivar aqui a velocidade em função do tempo, você vai obter uma função polinomial do primeiro grau, vai dar menos g. Então, a aceleração em função do tempo é menos g. G é um número, é uma constante, vale 10 metros por segundo. Então, a aceleração em função do tempo é constante. Logo, esse movimento ele é um MRV. MRV é aquele movimento retilíneo uniformemente variado, cuja aceleração é constante, que é o nosso caso. Ou seja, o movimento de queda livre de Galileu, velocidade inicial do objeto, que você solta ele cai com velocidade inicial igual a zero, tem uma característica que a aceleração é sempre constante. Então, se você plotar o gráfico aqui, tempo no eixo horizontal e aceleração no tempo eixo vertical, você vai ver que a aceleração é sempre menos 10 metros por segundo. De 0 a 1, que é o que nós estamos olhando, né, o tempo começa a contar a partir do zero e vai aumentando, meio, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, vou olhar só esse lado do gráfico. Então, o gráfico de uma função constante. O tempo vai passando e o valor da aceleração continua sempre o mesmo, ou seja, uma função constante. E, por fim, qual é a conexão que você pode fazer da progressão aritmética ímpar com a variação de altura de queda livre de um objeto que obedece ao MRV? Então é sabido, né, que Galileu Galilei ele encontrou empiricamente a seguinte relação de queda livre dos corpos. Então imagine que você tem um objeto aqui, olha, em vermelho, que você solta, ou seja, a velocidade dele inicial é igual a zero, e aí como você solta, aí ele vai, conforme o tempo vai passando, ele vai ganhando, ele vai mudando a sua distância, olha, ele vai aumentando a sua distância, né? Como foi mostrado nesse gráfico aqui da posição em função do tempo, você percebe que a distância vai aumentando negativamente com o tempo. Então, digamos que ele percorra aqui uma certa distância, ele vai percorrendo durante a queda e tal, e esse tipo de movimento é o movimento de queda livre. Então, digamos que eu comece a conferir no cronômetro o tempo inicial igual a 0, 0t, t1, 1t, 2t2, 2t, t3, 3t. Então eu vou aumentando o tempo, eu vou aumentando de 1 em 1 aqui o tempo, olha. Então eu sempre vou contabilizar um tempo inteiro a partir do zero. Então 0, próximo inteiro 1, próximo inteiro 2, 3, sempre proporcional a números inteiros de t. E esse tempo vai aumentando indefinidamente, conforme o meu corpo está em queda. Então, por exemplo, aqui inicialmente é t igual a 0, depois digamos t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3 e assim por diante. De acordo com a nossa relação de altura em função do GT, em função do tempo, né? A nossa altura aqui é o nosso d, digamos assim, né? Então, inicialmente, qual é a altura dele? É 0. Ele sai daqui, olha, 0. Depois, quando você coloca esse t, um t aqui dentro, você extrai que a altura vai dar 1h, ou 1d, tá? Esse 1 aqui, ó. Quando você coloca t igual a 2t, t2 igual a 2t aqui dentro dessa fórmula, você trabalha com ela aqui, 2 ao quadrado vai dar 4, você vai encontrar 4h. Quando t é igual a 3 aqui dentro, vai dar 3 ao quadrado 9, 9h. T igual a 4, aqui dentro, t, vai dar 4 ao quadrado 16h. Então você vai colocando esses tempos inteiros, né, na sequência, e você vai encontrando a relação de altura. Altura inicial, 0, altura 1, 1h, altura 2, 4h, altura 3, 9, 16, 25 e assim por diante. Se você calcular a variação de altura entre o sucessor menos o anterior, a medida de altura, né? É o da frente menos o de trás, digamos, o final menos o inicial, o que você vai ter? Olha lá. 1h menos 0 dá 1h.
4H menos 1, 3H. 9H menos 4H, 5H. 16 menos 9. Aqui vai dar 7. 25 menos 16, 9. Então você sempre pega o final menos o inicial, né? Uma posição à frente menos a anterior. 49 menos 36, 13, assim por diante. O que você observa é que essa variação de altura que você calcula o sucessor menos o anterior dá sempre um número ímpar. Olha, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ou seja, é uma PA ímpar, né? Ela segue uma sequência, uma soma desde o instante inicial até um dado valor que você vai escolher, sempre uma queda de números ímpares. Então, se você olhar aqui uma PA, essa PA que vai dar aqui vai ter uma forma do tipo 2n mais 1, onde esse n é um número inteiro, 0, 1, incluindo 0, tá? 0, 1, 2. Então, quando n for igual a 0, a posição vai dar 1. N for igual a 1, vai dar 3. Está aqui, ó. 1, 3. Quando for igual a 2, dá 5. Quando for igual a 3, dá 7. E assim por diante, tá? Então, a diferença entre o tempo, a posição nesse instante menos anterior, ó, aqui, deu D. 1D, olha. E o terceiro menos o segundo. Dá 3D, tá aqui, ó. 1, 3, é só trocar H por D, tá? Esse cara menos esse dá 5, tá aqui, ó. 5D ou 5H. Então, essa diferença de altura durante a queda entre o sucessor e o anterior, né? Instantaneamente, quando você varia de forma inteira essa contagem de tempo aqui do relógio, você sempre vai ter uma sequência, uma PA ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, 12, que nem foi colocado nessa última tabela aqui. Então, as principais referências desse tipo de análise foi o Paul Ritz, né, o Resnick Halliday e o Moisés Nussenswag, volume 1. Então, gostaria de agradecer ao FPA Campus Belém, aos estudantes na qual é direcionada essa aula. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários e inscrevam-se no meu canal. Aí uma caricatura do Galileu Galilei, com uma frase que diz o seguinte: nunca encontrei uma pessoa tão ignorante que não pudesse ter aprendido algo com a sua ignorância. Galileu Galilei, físico e matemático, filósofo e astrônomo italiano. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!